Caros alunos, eu sou o professor Rogério, da Focus Consultoria e Treinamentos. Bem-vindo ao curso básico online de avaliação de risco Assessment. O objetivo do nosso curso é passar algumas experiências técnicas utilizadas na avaliação de risco, utilizando uma abordagem através de experiências adquiridas durante minha carreira profissional, considerando desde liberações para trabalhos não rotineiros, com emissões de APRs, análise preliminar de riscos, em empresas, em trabalho em altura, espaço confinado, serviço de eletricidade, trabalho a quente, fundação e escavações, serviços com produtos químicos e etc. Contemplando também experiências realizadas no levantamento de aspectos e impactos ambientais, perigos e riscos, que são exigidos em todas as empresas e os funcionários precisam conhecê-las perfeitamente. Lembrando que nas auditorias da ISO 14001 sobre meio ambiente ou mesmo na OSA 18000 saúde e segurança, é sempre requerido sistematicamente solicitado pelos auditores e os funcionários precisam conhecer perfeitamente. Neste curso, vamos abordar também algumas ferramentas utilizadas na mensuração destes riscos, utilizando sempre o cruzamento das informações de severidade, que são as consequências dos acidentes ou ambientais ou de acidentes do trabalho, cruzando essas consequências com a probabilidade e exposição aos riscos. As medidas de controle também administrativas e operacionais para reduzir esses riscos, tornando o ambiente mais seguro. Observamos nessa pesquisa, no desenvolvimento desse treinamento, que a palavra análise ou avaliação de risco é muito utilizada em quase todas as normas regulamentadoras do Ministério da Economia, sempre com metodologias específicas que podem ser exploradas em momento oportuno. Exemplo, a metodologia exigida na análise de risco da adequação da NR12, por exemplo. Análise de risco na NR20, de líquidos inflamáveis e combustíveis, sempre atendendo requisitos específicos e NBRs. Outro aspecto importante na avaliação de risco é quanto ao contexto da empresa, os riscos em que está exposto no ambiente competitivo, utilizando de ferramentas como análise SWOT, podendo identificar suas forças, fraquezas, oportunidades e ameaças que a empresa esteja exposto. Esta ferramenta ela é importante porque a empresa no mercado ela tem as suas forças, tecnologia, recursos próprios, que é considerado forças, mas ela também tem que estar antenada às oportunidades onde ela pode crescer e também identificar as ameaças com relação à legislação, novas normas, treinamento que os funcionários e atender requisitos legais. É importante que a empresa esteja atenta a isso. E a análise SWOT é uma oportunidade que a empresa consegue antecipar esses riscos e trabalhar de maneira a obter melhores resultados. Neste curso, nós está dividido em 7 módulos, onde abordaremos a parte introdução, a parte de introdução. Vamos ver aqui a parte de introdução de riscos, onde será tratado um histórico das percepções de riscos, lembrando também que foi um momento onde a gente vamos procurar abordar como era a segurança do trabalho no passado, onde quase todos os acidentes eram considerados como ato inseguro, ou condição insegura, sem se aprofundar muito na questão do risco, e também a parte não havia envolvimento das outras áreas, era uma coisa específica do profissional da área de segurança. No outro momento nós vamos estar verificando aqui o conhecendo os perigos e riscos, avaliação dos riscos nos locais de trabalho. No módulo 3, riscos nos locais de trabalho, os efeitos à saúde do trabalhador, então ruído, perda auditiva, poeira, problemas respiratórios, radiação ionizante, não ionizante, lógico de uma abordagem simples, mas utilizando ferramentas que poderão ajudar.
No módulo 4, conhecer os riscos no local de trabalho. O 5, a fase do projeto e planejamento. Nesse módulo é bem interessante, assim, porque nós abordamos um tópico onde mostra assim, a empresa, né, na fase de... onde a empresa está na fase de projeto, que a empresa é o momento oportuno para a instalação de uma nova empresa. Então ela fazia a avaliação do ambiente, de onde vai ser instalada essa empresa, fazendo uma análise de risco para que não tenha impactos ambientais e os negócios também da empresa não sejam comprometidos nessa fase muito importante, né? Melhor do que corrigir posteriormente, depois que está a empresa instalada, que vai se olhar riscos, né? E fazer uma análise dos impactos ambientais, impactos na questão de riscos de acidente, da comunidade local. Depois veremos uma parte de gerenciamento de riscos, né? Entenda como deve ocorrer esse processo. E finalizando, nós entraremos na parte de gestão de risco, apresentando algumas ferramentas utilizadas para o levantamento de risco. Por exemplo, a ordem de serviço, conforme estabelece a NR1, o PPRA, que está em fase de algumas alterações para CPGR ou PGO, mudanças da NR9, o levantamento de perigos e riscos, aspectos e impactos ambientais, que é um requisito indispensável para as empresas, né? Porque no ambiente de trabalho, na auditoria é muito requisitado as questões dos riscos. O funcionário tem que conhecer os riscos do seu setor de trabalho, aspectos e impactos ambientais, conhecer ciclo de vida do produto, respostas à emergência. Então são detalhes que estão inseridos dentro do levantamento de perigos e riscos e aspectos ambientais, né? Nesse momento deve ser abordada questões emergenciais, né? Também as questões do ciclo de vida, né, do produto, enfim. O mapa de risco, alguns conceitos assim, de forma também muito voltada ao processo produtivo, a aplicação de uma ferramenta que é o FEMEA, análise dos modos de falhas e os seus efeitos. Vamos ver no curso também um pouco sobre o POP, que é o procedimento operacional padrão. Algumas empresas usam como ficha de informação de trabalho. Um pouco sobre análise preliminar de risco, onde eu cito sobre atividades e tarefas, né? Que as atividades ela está relacionada diretamente com com o desenvolvimento do seu trabalho, né? E na análise preliminar de risco é importante o envolvimento, quando você vai elaborar uma APR, envolver as pessoas que vão fazer o trabalho, para elas estarem integradas na APR. A APR tem que ser feita de maneira conjunta, né? Então é importante você envolver as pessoas na elaboração da APR, né? Enxergar como é a melhor maneira de se fazer. Então eu falei sobre atividade e tarefa. A atividade é simples, né? Assim, é aquilo que você vai desenvolver. Dentro de uma atividade tem várias tarefas: isolar a área, montar um andaime, verificar como você vai fazer, os riscos envolvidos, graduar esse tipo de risco que está envolvido nessa tarefa. Depois nós temos aqui o What If, que é a análise de risco, e a ferramenta SWOT, que aqui eu citei aqui numa das abordagens da apresentação do nosso curso, tá bom? Bem-vindo ao curso, espero que vocês gostem e avaliem o curso no final, né, que nós vamos emitir um certificado. Lembrando que aqui eu procurei passar algumas experiências que foram adquiridas durante minha carreira profissional. Uma delas, que eu acho que é bem importante assim, ressaltar, foi um levantamento de risco que eu fiz em vários shoppings, né, dentro da região de São Paulo. E aí eu usei uma ferramenta específica para avaliação de risco, e foi bem bacana essa experiência, tá bom? Bom, até lá, bom curso a todos. Obrigado.